Graça e paz do Senhor Jesus, alegria estarmos aqui nesse espaço de adoração, de comunhão, de louvor. Por isso nós queremos agradecer aos nossos queridos visitantes que aqui estão. Nós queremos aqui dar a nossa saudação de boas-vindas a Lucicleide. Lucicleide, onde está? Ela já foi, não acredito. Está ali, Lucicleide, Deus abençoe. E a Cláudia, Deus abençoe. Temos também aqui a Lidinha, Cidinha, Deus abençoe. E as suas filhinhas? Que bênção, então já estão lá no culto infantil. É assim, é chegando e aprendendo a palavra de Deus, né? Isso é muito bom, é um privilégio para todos nós aprendermos mais e mais acerca da palavra do Senhor. Nós estávamos com um grupo da igreja, ao todo 28 pessoas, fizemos uma viagem missionária. Nessa nossa viagem missionária, nós saímos ontem, 7 horas da manhã, na verdade 7h30, e nós fomos em direção ao sertão. E a nossa primeira parada foi no município Nossa Senhora da Glória. Ali nós conversamos com o missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, o missionário Sérgio, a missionária Márcia, e ele nos explicou o projeto Rota do Sertão, que está junto com missões nacionais, com essa proposta de evangelizar parte ali do sertão, que ainda não tem ainda uma igreja batista, e são muitos povoados. Já existem missionários radicais no povoado Algodão, no povoado Lagoa, mas aquela região são muitos povoados. Conhecemos também o nosso querido irmão João Batista, alguns irmãos estão aqui, estiveram lá, outros eu acho que as forças se exauriram e não vieram, né? Então, na verdade, a maior parte acabou ficando em casa. Se você estiver aqui em casa, depois a gente conversa, viu? E a gente teve a oportunidade de conhecer João Batista, um homem também ganho para o Evangelho, pelo Evangelho, e hoje é diretor de uma escola lá em Nossa Senhora da Glória, e essa escola tem sido um instrumento do Senhor para a evangelização, para trabalhar a questão da capelania escolar, muita coisa Deus fazendo, um projeto maravilhoso. Conhecemos uma casa que a Junta de Missões Nacionais alugou lá em Glória para servir de base para os missionários, para aquilo que missões vai fazer ali. Depois nós fomos para Poço Redondo. Lá em Poço Redondo, nós tivemos o privilégio de fazer um trabalho evangelístico numa comunidade ali da cidade, e nós colocamos uma faixa com o título, e eu esqueci o título. Quem lembra como era a faixa? Jesus... muito bem, obrigado, Miriam. Jesus, a água da vida. Distribuímos 120 garrafas de água mineral lá naquela comunidade, e também um folheto explicativo usando aquela água mineral como um instrumento, como um símbolo, uma parte lúdica para apresentar Jesus Cristo àquelas pessoas. E foi maravilhoso. Depois, à noite, e aí que foi mais intenso ainda, a gente foi para um povoado chamado Remendada, que transformou em 10 Remendada. Como é que foi, gente? Me ajude aí. Quem lembra? O nome do povoado? Emendado, o nome do povoado é Emendada, mas, pasmem, lá, esse povoado, ele tem 20 casas. Das 20, 15 são de pessoas da igreja que foram salvas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Esse povoado era conhecido como povoado Risca-Faca. Risca-Faca. Conversou, Risca-Faca. Agora é conhecido no Poço Redondo como povoado dos crentes. Só que é tudo muito simples, tudo muito humilde, e eles não conseguiram fazer uma capela para poder cultuar ao Senhor. Então eles fizeram uma capela de barro, e aquela capela de barro pequenininha, tudo muito simples,
ela abriga 20 e poucas pessoas que ali foram batizadas e que congregam e estão crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Podemos conhecer aquele ministério, depois retornamos e pela manhã fizemos também ali, tivemos a escola dominical com o pessoal dos povoados, foi maravilhoso. Tem um vídeo que mostra um pouco aí, e eu quero passar porque eu quero estimular vocês a irem para outras viagens missionárias. Já falei com a irmã Rosa que nós precisamos ter uma viagem missionária com a maturidade. E eu quero levar para Caatinga, porque a maturidade é forte. Vamos botar, né, um lugar mesmo difícil, né? Brincadeira, irmã Rosa. Vamos ver um local aí bom. Mas eu preciso que os irmãos se estimulem a participar dessas viagens missionárias. Porque nós aqui passamos muitos vídeos do que Deus está fazendo, que são bons. É bom a gente ouvir e ver esses vídeos de missões mundiais, missões nacionais, é muito bom, glorificamos a Deus por isso. Mas é muito melhor ainda você ir, você pisar, você sujar os pés com areia. Os carros dos que foram estão todos ali abarrotados de lama, de melado, porque é campo, né? É vida real. Então, eu quero que você fique estimulado a participar. Bote para cima esse abençoado, David, por gentileza. Então, é bom você ir, para poder você justamente participar disso. Solta o vídeo aí, para a gente ver um pouco do que aconteceu nessa viagem missionária. Somos eleitos, luz do mundo e sal da terra, povo escolhido para falar da salvação, a socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro para cumprir essa missão. O compromisso de pregar o evangelho, ser luz aonde estou para iluminar na escuridão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama, fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama, fazer parte da missão. Em todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender um candeeiro vai depressa escondê-lo ao invés de alumiar. Por isso vamos, é a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou clareando meu Brasil. Foi muito bom, queridos. Nós queremos também agradecer aqui ao pastor Ezequiel, à missionária Bárbara, que nos receberam super bem, foi tudo muito bom. Claro que tem as dificuldades da cidade, por exemplo, foi avisado desde o início que só era para ter, só podíamos fazer um banho. Então, de sábado de manhã que chegamos até hoje, depois do almoço, era só um banho. Você escolhia qual banho você queria. Só a irmã Lena, o diácono Daniel, que burlou, tomou 2 banhos. Aí a gente, irmã Daniel, mas não faltou água não, foi tudo tranquilo, graças a Deus. Mas eu quero estimular mais uma vez, nós vamos ter outras com fé em Deus. Eu quero que você participe dessas viagens missionárias para a honra e glória do Senhor. Pois bem, vamos abrir a palavra do Senhor no livro das Lamentações. Nós estamos como igreja fazendo a nossa leitura da Bíblia toda, e nós começamos a nossa leitura há um pouco mais de um ano atrás, né? E nós já estamos aí, nós começamos o Novo Testamento, depois viemos para o Velho Testamento, já estamos nos profetas maiores e vamos emendar com os profetas menores. E acabamos de fazer a leitura de Jeremias, de Lamentações, só que em Lamentações não tínhamos ainda feito nenhuma exposição, nenhuma mensagem bíblica com o tema de Lamentações. Já estamos em Ezequiel. Mas para quem vem na quinta-feira para o nosso culto de oração, nós temos trabalhado Ezequiel toda quinta-feira, porque nós trabalhamos às quintas-feiras o texto que cai
ali na semana e de maneira também no dia. Mas, então ficou faltando aí Lamentações e precisamos então entender qual é a mensagem do livro de Lamentações para as nossas vidas. E eu quero então que você abra em Lamentações capítulo 3, dos versos 19 ao 26. Pode ler na sua Bíblia mesmo. Lamentações 3, do verso 19 ao 26. Depois eu vou projetar partes desse texto, mas deixe sua Bíblia aberta. Ela é seu manual, nosso manual. Então precisamos estar sempre com ela aberta. Vamos ler a palavra do Senhor, Lamentações capítulo 3, dos versos 19 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante do Senhor e agora abrimos a Tua palavra, lemos publicamente a Tua palavra e agora rogamos que o Teu Santo Espírito nos instrua acerca da Tua palavra, para que ela produza em nós os efeitos que o Senhor planejou antes da fundação do mundo, para que o Teu nome seja, Pai Santo, glorificado, e a Tua igreja aqui presente, os irmãos que nos acompanham pela internet, aqueles que eventualmente estão ouvindo este vídeo já gravado, também possa ter a sua vida edificada para o louvor da Tua glória. Tira de nós tudo que, ó Deus, é contrário aos Teus planos perfeitos. Retira de nós também, nesse momento, toda a dispersão de pensamento, para que os nossos corações e mentes estejam todos concentrados em ouvir a Tua voz. Por tudo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu li um enxerto de Lamentações, e o livro de Lamentações, ele é um livro com muitas curiosidades, porque ele é um livro que está dentro dos profetas maiores, mas ele é um livro que tem um teor mais teórico, poético, melhor dizendo, teórico não, poético. E a poesia, ela está muito forte no livro de Lamentações. Para os irmãos terem uma ideia, são 5 capítulos e cada uma das lamentações contém 22 versículos, a não ser a terceira que contém 66, que é 3 vezes 22, e reflete o exato número do alfabeto hebraico, que tem exatamente essas 22 letras. Então, o autor, que é Jeremias, então Jeremias é o autor do livro das Lamentações, ele teve esse cuidado de também escrever estilisticamente o texto, ou seja, de trabalhar poeticamente o texto. Então, Jeremias, ele não apenas lamentou, ele não apenas chorou, mas ele também teve esse cuidado de trabalhar o texto poeticamente, porque tudo que nós fazemos é para Deus. Então, esse livro é um livro muito usado pelos judeus ortodoxos, que costumam ler esse livro de Lamentações em voz alta, sempre em um dia comemorativo, que eles relembram o evento histórico por trás do livro das Lamentações. Por quê? Porque o livro das Lamentações, querido, ele é poesia, ele tem textos maravilhosos, como nós lemos aqui, mas o contexto histórico do livro de Lamentações é extremamente difícil,
é um contexto, meus queridos, extremamente complexo. Eu vou colocar aqui o dilúvio como algo extremamente cataclísmico que aconteceu com a humanidade, e de maneira aí, geral para todas as pessoas. Porém, em se tratando da nação judaica, em se tratando do povo judeu, nenhum acontecimento foi mais cataclísmico, foi mais horrendo, nenhum evento foi mais assustador do que a queda de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, a destruição da monarquia davídica, que vai acontecer no ano 586 a.C. O que aconteceu neste período? O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, já tinha invadido antes, já tinha levado cativo uma leva de pessoas, como por exemplo Ezequiel, depois levou outra leva de pessoas, e aí nós temos também Daniel. Mas os reis de Israel, movidos por orgulho, movidos por muito individualismo e pecado, eles começaram a se rebelar, ao ponto de que Nabucodonosor dar um basta de uma vez por todas. E então Nabucodonosor vai com um grande enxame de exército. E, meus queridos, a queda, quando a gente fala a queda de Jerusalém, a gente pensa o quê? Caiu uma torre, caiu, levanta, destruiu, um incêndio. Não, meus queridos, a queda de Jerusalém é um exército entrando em Jerusalém e os soldados violentando as mulheres, pegando a espada e rasgando o ventre das mulheres grávidas, incendiando casas com gente dentro, pegando crianças recém-nascidas, cortando a cabeça. Meus irmãos, é assustador, e esse exército babilônico, que eles vêm com tudo, e eles destroem como se fosse uma grande enxame de gafanhotos, que devora tudo que vê pela frente, e eles vão, e eles não respeitam nada nem ninguém. E pasmem, eles chegam no templo, e pasmem, dentro do templo havia a Arca da Aliança. Se você vai lembrar, a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos um restinho ali do maná, um exemplar do maná. Nós tínhamos as 2 tábuas de Moisés, da lei. Nós tínhamos a vara de Arão que floresceu. Tudo aquilo ali representava a presença de Deus. Era uma arca, não era algo muito grande, vamos colocar aqui, daqui para aqui, mais ou menos, mas que era representativo do poder e presença de Deus. Para vocês terem uma ideia, só quem podia tocar, carregar, transportar a arca, eram as pessoas pré-estabelecidas, os levitas. Certa vez, Davi foi trazer a arca de um lugar para o outro e começou a dançar, e aí os irmãos levando lá aquela arca, e aí a arca quase que tombou, a arca ia tombando, e aí então alguém bem intencionado, vendo que a arca iria cair, tocou na arca, para a arca não cair. Essa pessoa morreu na hora, e Davi então ficou muito triste, e disse: como é que a gente pode carregar essa arca? Aí alguém lembrou, tem que ser os levitas. Pasmem, quando o exército babilônico entrou em Jerusalém, que destruiu as casas, que destruiu tudo, que chegou no templo, o templo, meus queridos, virou um ídolo do povo judeu. Eles achavam que o templo não aconteceria nada, porque é a morada do Altíssimo. Eles não compreenderam que a esperança deles deveriam estar em Deus e não no templo. O templo era representativo, era simbólico do Deus deles. Quando o exército chegou, queridos, no templo, quero que você imagine a cena. Eles chegaram profanando tudo,
saíram derrubando as portas, saíram derrubando os utensílios. Tinha uma mesa que tinha os pães da presença, que simbolizava o sustento do Senhor diário, tinha os candelabros, saiu destruindo tudo. Chegaram no Santo do Santo, onde ficava a arca por detrás. Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e eles chegaram destruindo foi tudo. Quando chegaram na Arca da Aliança, pegaram a Arca da Aliança também, e até hoje, é um mistério, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a Arca da Aliança. Tem teorias conspiratórias, enfim, mas não vem ao caso. Mas o que se sabe levaram a Arca da Aliança, sem poder fazer nada, levaram a Arca da Aliança. E sabe o que é mais? Destruiu o templo, destruiu Jerusalém, destruiu a dinastia de Davi. A partir de agora, Israel não tinha mais rei. E a promessa, pastor, que Deus fez, que sempre haveria um descendente de Davi no trono de Jerusalém. E aquela promessa, então o povo pasmou. Se você for ler as Lamentações, você vai ver como Jeremias consegue colocar isso de uma forma poética, mas também gritante e conflitante, porque ele entende que acabou, queridos, acabou Israel. Acabou a nação de Israel, acabou o povo de Deus, o povo que foi chamado para ser santo, o povo que em Abraão foi chamado para abençoar as nações, o povo que seria tão numeroso como as areias do mar. Acabou a nação, o povo dispersou, e alguns fugiram, foram para o Egito, um para outro canto, e a boa parte foi morta, e outra parte foi como cativa, como prisioneira para a Babilônia. Os irmãos percebem o cenário. E o Messias? O Messias haveria de vir de Israel? Como se não havia mais Israel? Como se não havia mais nação? O Messias seria um descendente de Davi, mas como se não tinha mais rei? Mas como se não tinha mais descendente de Davi no trono? Não tem trono, não tem Davi, não tem templo, não tem Jerusalém, não tem Israel. Acabou. Mas você pode estar se perguntando, como isso aconteceu? Queridos, precisamos compreender que Deus permitiu tudo isso para punir o povo de Israel pelo seu pecado. O Deus que chamou Israel foi o mesmo Deus que disse que chamaria um povo do norte, dos caldeus, para cumprir o seu propósito. Aí você fala, mas pastor, então foi Deus que mandou os babilônicos matar as mulheres grávidas, matar as criancinhas indefesas? Não. Por isso que Ezequiel também vai fazer uma profecia contra a Babilônia. A Babilônia, meus queridos, era para destruir Israel, era para destruir Jerusalém, era para destruir Judá. Não era para fazer essa atrocidade toda. Então Deus vai dizer, olha, porque vocês agiram assim, vocês virarão pó, para nunca mais voltar. Ainda hoje, a Babilônia é uma cidade abandonada, que ninguém jamais, se juízo for, vai querer reconstruir aquela cidade. Ela fica no Iraque. Mas a nação de Israel, Deus tem algo de esperançoso para eles. E isso, meus irmãos, também age em nosso lugar. Porque se havia esperança para uma nação, os irmãos compreenderam o contexto? Se havia esperança e há esperança para uma nação que passou por essa adversidade, quanto mais para nós. E então agora o profeta Jeremias, que não foi para o cativeiro da Babilônia, já expliquei isso aqui antes, pela manhã,
Ele não foi, ele vai profetizar, mas ele não vai para o cativeiro. Ezequiel vai para o cativeiro, Daniel vai para o cativeiro, mas Jeremias não vai para o cativeiro. Ele vai depois para o Egito, ele vai morrer no Egito a contragosto, porque os que ficaram, os remanescentes, conspiraram contra Nabucodonosor, e aí acabaram levando ele. Mas então Jeremias, queridos, ele é chamado para profetizar para esta nação, para dizer duas mensagens simples. Primeira, essa destruição é por conta do seu pecado. Não se brinca com pecado, não se chama pecado de meu bem, não se coloca pecado como bicho de estimação, não pode dar comida a pecado. Pecado destrói, pecado arrebenta, pecado tira todo o plano do Senhor para a sua vida. Essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem é: você é povo de Deus. Então há uma esperança. Então Jeremias, no meio daquelas cinzas, ele é chamado para, além de profetizar desgraça, profetizar esperança. E como Jeremias faz isso? Primeiro, ele profetiza esperança de boas lembranças. Olha só que interessante. Voltemos ao texto. Olha o que diz o verso 19. Ele diz que está pouco ou muito aflito. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele está muito aflito. Porque ele sabe o que virá, porque aqui ele vai profetizar acerca do que vai acontecer, e depois ele lamenta o que aconteceu. Em Lamentações, Jerusalém já foi destruída, tá? O templo já foi destruído, já não tem mais nada naquela região. Então ele fala: olha, eu lembro da minha aflição e do meu delírio, e do meu pesar, lembro-me de tudo isso, e a minha alma desfalece, por tudo que eu já falei, pelo fim da monarquia, pelo fim do Messias que haveria de vir na cabeça dele, pelo fim de uma nação, de um projeto de nação que seria janela para o mundo, e ele está aflito. Mas aí, meus irmãos, Jeremias faz um exercício, que para nós, queridos, se a gente aprender isso, mas como vai ser bom para as nossas vidas? No meio das cinzas, no meio de uma devassidão, no meio de uma nação totalmente devastada, ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Queridos, precisamos compreender aqui uma coisa muito importante. Se você acha que a sua vida está mal, se você acha que sua vida está difícil, se você acha que a sua vida não está como você acha que deveria estar, tudo isso é brincadeira de criança para o que Jeremias estava passando. Tudo isso é brincadeira de criança para o público-alvo que Jeremias está escrevendo, porque esse livro de Lamentações tem como alvo essa turma aqui, meus irmãos, que estão indo. Os irmãos estão percebendo isso? Eu quero que os irmãos sintam o peso de Lamentações e percebam a luz no fim do túnel. Lamentações é um texto escrito para essa turma aqui, ó. Está muito ruim aqui, né? Não dá para enxergar muito não, né? Mas aqui a imagem são pessoas sendo levadas para o cativeiro, amarradas, amedrontadas. Na foto, querido, aí não dá para colocar, é uma imagem de internet comum, mas o normal é ir sem roupa. É ir sem roupa, totalmente desnudado. É uma vergonha que não tem como medir. Você perdeu a sua casa, você perdeu o seu emprego, você perdeu os seus amigos, você perdeu o templo de Jerusalém, você perdeu os seus costumes, porque na Babilônia eles não vão conseguir ser judeus como eles eram judeus na Judeia. Agora você se imagine lá, se imagine por um minuto lá, caminhando
acorrentado, sem roupas, com fome, sede e nu, andando para uma cidade, um país que você não conhece, não sabe a língua, que é o aramaico, é parecido com o hebraico, mas é diferente. Não sabe como será o seu futuro, e aí você vem para alguém, e alguém chega para você e diz: judeus, olha, eu lamento com vocês também, eu estou passando por isso. Eu sei que vocês estão passando por aflição, mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Eu quero que vocês tenham esperança de boas lembranças. Eu quero que vocês se lembrem de tudo que pode lhe dar esperança. Os irmãos percebem agora qual é a estratégia de Jeremias? Falando o seguinte: olha, lembre de como vocês foram abençoados por Deus. Lembre de como Deus foi gracioso com vocês no passado. Ele não acolheu vocês, e aqui no passado, queridos, nós brasileiros, nós somos terríveis nisso. Quando a gente fala, lembro-me do que pode dar esperança, a gente só quer fazer nossa. Eu vou lembrar tudo que Deus fez por mim. É bom isso. Isso faz parte do nosso raciocínio. Tem que lembrar de como quando você era criança, de como Deus não deixou você. Tem que lembrar de quando você tinha aquela enfermidade, que o enfermeiro disse que você ia morrer e você não morreu. Tem que lembrar de tudo isso como indivíduo. Mas em Israel, isso é incrível, em Israel o individual não é tão importante. O mais importante é o coletivo. Então quando Jeremias fala isso, quando Jeremias fala para que ele tenha esperança, pede para o povo ter esperança e se lembrar do que pode lhe dar esperança, ele está falando, por exemplo, sabe de quê? Está falando da passagem do Mar Vermelho, está falando do maná no deserto. Queridos, o maná, a passagem do Mar Vermelho é com Moisés. Meu irmão, Moisés, ele é de 1500 antes de Cristo. Esse acontecimento acontece aí, esse episódio aí de Lamentações, acontece depois do ano 586 depois de Cristo. Ou seja, algo em torno de 1000 anos depois. 1000 anos depois, Jeremias fala: lembre-se, é como dizer para alguém, lembre-se de como Deus protegeu Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral ia afundar. Você pode dizer, é melhor ter afundado, não vou entrar nesse detalhe, mas você vai dizer, lembre-se. Vai dizer, mas está tão distante. Mas porque aquilo que Deus fez para a nossa nação, o que Deus fez para o seu povo, também deve ser objeto da minha meditação, não só individual, mas individualmente também. Então, queridos, primeira coisa que Jeremias quis ensinar para os exilados de Judá, e que eu e você devemos nos apropriar na dificuldade, na adversidade, nos problemas. Não olhe, não fixe nos problemas, mas tente se lembrar das coisas boas que Deus já lhe fez. Você pode fazer isso? Você consegue fazer isso? Ou você é um pessimista de carteirinha? Isso tem duas questões que derivam dela. A primeira é espiritual, porque a gente, quando lembra das coisas boas que Deus já fez, nós agradecemos, nós louvamos e nós renovamos a nossa esperança. Mas há uma segunda questão: foi Deus quem nos fez. Quem é que conhece mais você do que Deus? Deus conhece muito mais você do que você mesmo se conhece. Então, meus queridos, Deus sabe que se você ficar matutando, Ele fez você de um jeito que você vai virar um matuto, tanto matutar, porque nós internalizamos aquilo que nós pensamos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: olha, meus queridos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, vamos ler juntos, para enfatizar? Finalmente, irmãos, tudo
Aqui ele não está dizendo que você deve pensar nessas coisas só quando tudo estiver bem. Pelo contrário. Porque quando nós estivermos passando por adversidade, nós seremos tentados a pensar coisa ruim. E vai dar errado. E vai dar errado. Aí o irmão, de repente, aparece uma dor. Aí ele fala, vixe, eu vou fazer o plano funerário porque... Não, meu irmão. Calma, não pense essas coisas não. A gente é muito propício a pensar coisas ruins. E aí nós precisamos alimentar a nossa mente com tudo que é bom. Se você tem medo de violência, você já amanhece ouvindo o jornal que amarraram um e matou um outro dia, você vai ficar estressado, desanimado, ansioso. Então, esse é um exercício espiritual, mas também é um exercício mental. Quando aprendam esta dica, você nunca será capaz de impedir que um mau pensamento chegue até você. Você nunca será capaz disso. Ou seja, maus pensamentos sempre vão chegar até você. Você nunca será, vou dizer mais uma vez, você nunca será capaz de impedir que maus pensamentos cheguem até você. Mas você pode impedir desse mau pensamento se alojar. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Qual é a ideia? Você está aqui, chegou um mau pensamento. O que é que você faz? Passa. Não fica com ele. O que é que você faz? Você substitui. Porque, queridos, não existe espaço vazio. Se você veio com um pensamento ruim, vixe, eu fiquei sabendo agora, vi uma notícia agora, que caiu os juros, um colega de trabalho mandou uma mensagem que as vendas diminuíram e estão dizendo que vai ter um grande corte na empresa e eu vou ser demitido. Aí vem aquela mensagem, o que vai ser de sua vida agora? Você está perdido. O que fazer com esse mau pensamento? Você não consegue impedir de chegar. O que é que você faz? Substitui. Você quer saber? Conte as bênçãos, dize as quantas. Começa a cantar. Começa a ler um texto. Começa a pensar em outra coisa. Substitua. Se você disser, não, eu vou fazer um exercício de, assim que o pensamento mal vier, eu vou lançar fora e vou ficar... Não, isso não é cristianismo. Eu vou esvaziar a minha mente. Não. O cristianismo não ensina a esvaziar a mente. Ensina a encher a mente com tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então, querido, o mau pensamento vai chegar até você. Como esse mau pensamento chega até mim? Eu não sei e ninguém sabe. Natureza pecaminosa, sistemas deste mundo, o nosso adversário, mas o que eu sei é que está lá você, na igreja, orando e vem um mau pensamento. Você, misericórdia, miserável desse pensamento. Eu estou na igreja, ai meu Deus, será que minha casa incendiou? Misericórdia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí você chegou, aí você, Senhor é bom, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Joga o pensamento fora, é isso que Jeremias está querendo nos ensinar. Lembrem-se das coisas boas, precisamos resgatar a esperança, e aqui como eu coloquei, contar as bênçãos. Quando vocês que têm filhos pequenos, na adversidade, conte a eles. Tem pais que escondem livramento que Deus deu a eles. Não quero que ele saiba não, porque ele pode. Não, querido, diga, olha meu filho, quando você nasceu, a gente era pobre de Marredeci. Porque tem que ter vergonha, tem que dizer. Mas Deus foi tão misericordioso, está aí você agora tão taludinho, corado, igual uma cobra coral. Mas isso é a misericórdia do Senhor na sua vida. Ensine esse abençoado, porque ele está com crise, porque ele tirou 5 em matemática, acha que o mundo vai acabar.
Percebe? Então precisamos, irmãos, ter essa esperança de coisas boas, mas também nós vamos perceber que Jeremias vai nos ensinar acerca da esperança nas misericórdias do Senhor. Olha o texto, o 22. Graças ao grande o quê? Amor de Deus é que não somos consumidos. Meus queridos, isso aqui é hard, como diz os jovens. Para entendermos sempre um texto, temos que entender o contexto, senão ele perde o peso. Jeremias está dizendo para aquele povo que está sendo cativo, algemado, nu, para uma terra distante, que ficava em torno de 1.200 quilômetros de distância de Jerusalém, passando por uma terra complicada, com água escassa, comida muito mais ainda. Aí Jeremias diz, olha, as misericórdias do Senhor, olha, graças ao grande amor é que não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Alguém pode dizer, como é que é, rapaz? O incrédulo vai dizer, não me fale de Deus não. Ele não entende que aquele cativeiro é fruto do pecado. Ele não entende que as adversidades que nós passamos aqui também é fruto do pecado, seu ou de outro. Vírus acontece por conta do pecado que habita em nós, crises financeiras, por conta do amor ao dinheiro de alguns. O seu chefe faz uma besteira, a sua empresa quebra, está você demitido. Vem uma pessoa bêbada, bate no seu carro, fruto do pecado. Nós estamos sujeitos às consequências do pecado, mas Jeremias quer nos ensinar, meus irmãos, volta a dizer, a não pensar nestas coisas, mas a nos esperançarmos na graça do Senhor, lembrando de que é Ele que nos sustenta, lembrando que é Ele que nos dá boas dádivas, lembrando que lá no nosso passado é Ele que sempre manteve a sua misericórdia por nós, e agora Ele diz, olha, para vocês que acham que a misericórdia do Senhor era só lá há 1000 anos atrás, com Moisés, você que acha que a misericórdia do Senhor foi só lá com Josué, na sua vida, as misericórdias do Senhor de Jeremias é todo santo dia. Meus queridos, você já imaginou isso? Que a cada manhã nós somos alvos das misericórdias do Senhor. Mas se você não aprender isso, você vai amanhecer reclamando do colchão. Ai, ninguém merece um colchão desse não, misericórdia, isso não é vida de filho de Deus não. Você vai reclamar do café da manhã, você, meu Deus do céu, não aguento mais, eu vou virar um cuscuz ambulante, isso deve ser ruim para o sangue, cuscuz todo dia, vai começar a reclamar. Meus queridos, tem um cântico, que ele fala que, esqueci, ele diz o seguinte, eu quero que o Senhor seja o meu primeiro pensamento. Elias, me ajuda aí. Hein? Tem uma partezinha que fala como? Que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Você, meu querido, se eu e você somos alvos da misericórdia do Senhor, acordou, primeiro pensamento, não é boleto para pagar. Não é. Ah, mas pastor, você não sabe o tamanho do meu boleto. Nem quero saber. Mas não pense nele não. Não pense nos problemas, não pense na dificuldade, não pense no remédio que vai ter que tomar logo de imediato. Não pense nisso. Acordou. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, não tem fim, grande é a sua fidelidade. Crente que acorda e que não agradece ao Senhor, não está vivenciando aquilo que Deus tem para a sua vida.
Não podemos, meus irmãos, acordar como se fôssemos animais. Acorda e vum, já vai para o banheiro, quem gosta de tomar banho. E aí já vai, cagou, já vai, e já entra, e já começa a ver os jornais, e já começa a ver aqui, eita caramba, o que aconteceu, morte, tragédia, batida, e não sei o quê, e vai, meu querido, você amanheceu, as misericórdias do Senhor alcançaram a sua vida. Pastor, mas vai ser um dia longo de trabalho, chega de pensando, minhas pernas tremem, porque eu vou ficar em pé muito tempo. Faz parte deste mundo, aguarde um pouco mais, haverá um momento em que tudo isso vai passar, mas até lá, é por esse trabalho que você está pagando suas contas, abençoada, ou abençoado. Então agradeça ao Senhor, diga, Senhor, obrigado pelas suas misericórdias. Agora, Senhor, me ajuda nesse dia, coloca o dia dentro do Senhor, Senhor, me ajude nesse dia, Senhor, me dê forças, porque o meu patrão tirou até a cadeira para não sentar. Miserável, pode dizer isso não, você tem que orar pelas pessoas, né? Mas Senhor, Ele tirou a cadeira, Senhor, Ele tirou a cadeira, e eu acho que eu não vou aguentar, Pai, mas as suas misericórdias não têm fim, o Senhor me dará forças para eu continuar. Senhor, não aguento mais atender tanto cliente, minha mãe está em casa, e ela recebe tanto nome, Senhor, eu não fiz nada, Senhor, me dá sabedoria, tudo isso, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus, meus irmãos, Ele é rico em misericórdia. Aprendamos isso. Coloquemos em prática isso. Acordou, ore. Mas não é ore sem um relatório. Senhor, acordei, obrigado, coloca amanhã, diz amém. Não, meu irmão, conversa com o Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Mais um dia, mais uma batalha, mais uma luta, mas o Senhor está contigo. Por quê? Porque nós, meus irmãos, nós fomos transformados. Nós não somos, meus irmãos, como os outros, que não foram alvo da misericórdia do Senhor. Quer dizer, muita gente é alvo da misericórdia do Senhor, mas não reconhece isso. Mas isso não é o nosso caso. Deus, Ele é rico em misericórdia. Por isso que em Efésios, Paulo vai dizer, vou ler aqui a partir do verso 4, diz, olha, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Queridos, nós somos uma nova identidade, somos um novo povo. Nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Nós não precisamos ter tudo perfeito para agradecer ao Senhor, porque aquilo que é o mais importante para nós já aconteceu. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos, como diz aí o verso 3, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas agora você é cidadão dos céus. Você agora é corpo de Cristo, igreja do Senhor. Então precisamos colocar isso em prática, lembrar das misericórdias do Senhor, mas também em terceiro lugar, ele vai nos explicar, Jeremias, que temos que lembrar que esse é o mesmo Deus que nos sustenta, Ele também vai dar a nossa provisão. Isso é, meus irmãos, para nós, isso é promessa. Promessa. Deus é o Deus provedor. Cristão, para andar com Jesus, tem que entender que Ele provê todas as coisas. Ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Aqui a porção, porque as mulheres que cozinham, assim, olha, você coloque, você parta a batatinha, você parta a carne, você bota uma porção de sal. Então a porção passa que é
pitadazinha, uma porção de carne, não. A palavra aqui, porção, meus irmãos, fala Deus é a minha porção, aqui é Deus é o meu sustento. O Senhor, meus irmãos, Ele é o meu sustento, é Ele que nos dá todas as coisas. Queridos, nós, veja bem, há muitas promessas no Antigo Testamento que nós lemos e aplicamos para nós, mas indevidamente, porque nós não somos a nação de Israel. Por exemplo, tem promessas que falam, se você me obedecer, eu vou lhe dar o melhor da terra. Você fala, mas eu não tenho terra. Mas essa promessa não é para você. Deus não lhe prometeu dar o melhor da terra. Ele prometeu o pão de cada dia. Isso Ele prometeu. Ele prometeu que assim como Deus alimenta as aves do céu e as plantas na terra, Ele também vestirá você, alimentará você, abrigará você. Então nós precisamos, queridos, entender que esse Deus, Ele nos sustenta. Então, você pode estar passando por alguma dificuldade, por algum problema, e a sua fé pode estar sendo abalada. E aí Jeremias diz, olha, queridos, tudo isso vamos nos lembrar. Qual é o contexto? Exilados de Judá para a Babilônia, pessoas acorrentadas, nuas, passando fome e sede, indo para uma terra distante, que não conheciam, não sabiam como seria a vida lá. Aí Jeremias vem e diz, olha, a minha porção é o Senhor, nele porei a minha esperança, porque pasmem, até o último segundo, tinha gente que estava esperançoso do faraó Neco vir, que era o faraó, que era o rei do Egito. Alguns tinham ainda a esperança de o rei da Síria vir, Assurbaníbal. Eles nutriam ainda esperanças nas questões humanas, em pessoas humanas. Até o último minuto, eu imagino pessoas que estavam ali olhando para trás, tentando ver se via algum exército amigo vindo. Jeremias diz, não, queridos, preste atenção, vocês vão para a Babilônia, ponto final. Preste atenção, Jerusalém vai ser destruída, ponto final. Preste atenção, o templo será destruído, ponto final. Agora, a minha porção é o Senhor. Não coloque sua esperança em algum rei que virá, em alguma nação que vai fazer isso ou aquilo. Ponha sua esperança no Senhor, porque se você colocar a sua esperança no Senhor, Ele é bom para aqueles que nele o buscam. E aí, Jeremias explicando isso, ele vai dizer no capítulo 29, não de Lamentações, são só 5 capítulos, mas no livro de Jeremias. Olha só, meus irmãos, que palavra profética para aquele povo de Judá. Ele vai dizer, olha, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus dizendo, não com aquela crueldade, como eu expliquei, não foi Deus que mandou. Ele falou, olha, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres, aqui é dentro de Israel, obviamente, para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus está falando o seguinte, olha gente, vocês vão, agora eu vou estar com vocês lá. Chegando lá, vão plantar, plante macaxeira, inhame, eu vou lá do lado de lá. Façam casas, casem, não fiquem se lamentando para o resto da vida não. Eu fui quem enviei vocês para lá e eu vou trazer de volta para cá. Certa ocasião, Jeremias
fez uma escritura de um terreno e entregou a Baruque, o seu auxiliar. E a profecia era: chegará o tempo que voltarão a vender e a comercializar casas nesse lugar. Para muitos que ouviu era um absurdo. Como assim Jeremias negociou a propriedade em plena invasão babilônica? Aquele palmo de terra não valia nada. Não tinha valor comercial nenhum, mas ali era simbólico para dizer: olha, haverá o tempo que eu vou trazer de volta ao meu povo, e ali eles vão trabalhar e vão de novo fazer essas coisas. Por quê, meus queridos? Porque é isso que Deus envia para nós, a sua mensagem. Enquanto nós estivermos pasmados, você está com dificuldade, o que é que Deus fala para você? Olha, está com dificuldade, eu sei, faça o seguinte: lava o rosto, toma banho, dê um grau no cabelo, é isso aqui, dê um grau no cabelo, passa um perfumezinho, bote sua roupa, vá trabalhar. Mas Senhor, o mundo está caindo, estou com tanta dificuldade. Faça isso, vida que segue, faça o que tem que ser feito normalmente, confiando no Senhor, porque aquilo que você não tem controle, você não tem controle mesmo sobre isso, então não vai adiantar você ficar pasmado no chão, você precisa seguir. Então essa é a ideia, é como Davi fez, quando o filho de Batseba com ele faleceu, antes de falecer ele ficou lá, jejuando, buscando, se humilhando. Quando o filho faleceu, ele se levantou, lavou o rosto, comeu e foi fazer as suas atividades de rei. Então, queridos, isso não é um mero exercício, é Deus falando o seguinte: olha, não deixe o cativeiro que está na sua vida, que pode ser um problema, pode ser um problema na sua família, pode ser algo dentro de você, pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão emocional, pode ser uma desesperança, pode ser uma preocupação de coisas ruins que podem acontecer, pode ser uma preocupação sobre emprego, pode ser uma preocupação porque você não conseguiu ainda emprego, pode ser uma preocupação sobre o seu futuro, uma ansiedade sobre o futuro, seja qual for. Deus diz: viva, faça a sua parte. Está desempregado? Tome um banho, faça a barba, pegue o seu currículo. Hoje não faz mais isso, né? De porta em porta. Então, faça isso, tome banho, que é bom, e vá enviando os e-mails. Vai falar com alguém? Siga, vá fazendo sua vida normalmente. Vá, siga normalmente, porque eu estou com você. Meus irmãos, preste atenção. Não é isso que eu quero falar aqui hoje, já estamos indo para o final, mas veja, se você não fizer a sua parte, você não verá a parte de Deus, porque existe esse mistério. Deus trabalha em cooperação conosco. Ele diz: olha, se você chegar na Babilônia e começar a chorar, a se lamentar, a não querer ir para canto nenhum, vocês vão desfalecer. Chegue lá e trabalhe, e eu vou abençoar vocês. Meus irmãos, Deus abençoou tanto, que na volta com Zorobabel, depois com Esdras e Neemias, muita gente não quis mais voltar para Jerusalém, porque se deu tão bem, não só a pessoa, né, os seus descendentes. Então, houve judeus que cresceu, ficou rico na Babilônia, e os seus filhos não quiseram mais voltar para Jerusalém, de tão certo que deu ter feito isso. Então, o que o Senhor nos ensina é isso: olha, faça a sua parte. Tem gente que está desempregada, aí diz: não consigo emprego, não. É só para quem tem QI, que é o que indique. Não tem condições, não. Está muito desemprego nesse mundo, olha, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não. E Deus diz: meu querido, faça a sua parte, vá lá, entregue, fale com um, fale com outro, faça aquilo que está ao seu alcance, mas não confie neles, confie em mim, coloque a sua esperança em mim, na minha provisão. Eu estou com você, mas se você não fizer nem a sua parte, como é que vai acontecer? Eu estava conversando certa vez com um rapaz,
ele, na época eu estava na Barra dos Coqueiros, pastoreava lá a primeira igreja batista da Barra dos Coqueiros, e, se vocês estão lembrados, Evelyn, vocês estão lembrados? Acho que não estão lembrados não, porque na verdade vocês chegaram depois. Aí ele dizendo, pastor, estou desesperado. O que foi, meu querido? Não, pastor, porque eu preciso trabalhar, não tenho trabalho, e eu já estou velho, estou com 35 anos, olha a conversa, parecendo um cara que está em 1800, né? E eu não consigo mais trabalhar na construção civil. Eu digo, tá certo, então vamos procurar emprego, vamos. Eu disse, mas antes, vamos ali na escola, nós vamos lhe matricular no supletivo, porque você parou na 2ª série, meu querido, e quer trabalho. Ele falou, não, pastor, olha aí, pastor, eu queria um trabalho de escritório, um trabalho que eu ficasse sentado. Eu digo, meu querido, é o que o engenheiro quer. O que os engenheiros querem é ficar trabalhando sentado no escritório. Aí você está com a 2ª série, não sabe ler e quer trabalhar com o escritório. Aí ele, não, pastor, mas hoje em dia, se você pudesse arranjar aí alguma coisa, ver alguém, ficar de olho, como porteiro de condomínio. Eu digo, pior ainda, cada porteiro de condomínio que estão tão qualificado hoje em dia. Porteiro falando para ele, tem que saber ler, meu querido, senão vai entregar a correspondência errada. Fomos lá. Fomos matricular ele lá no supletivo. Aí ele, pastor, estou muito velho para aprender. 35 anos, abençoado, com 5 filhos para alimentar. Dá vontade de pegar a Bíblia e dizer, você vai aprender agora, é por indução, é no pé dos ouvidos. Mas a gente não pode fazer isso. Vai entrar, não sei qual seria o termo, se é indução, se é por osmose, se é por não sei o quê. Por osmose, né? Por osmose não, né? Então é alguma coisa aí, por entrar... Meu querido, 5 filhos para dar conta, meu pai eterno. E os meninos comiam bem, que era uma beleza. Eu digo, meu filho, coluna arriada. Não tinha nenhuma profissão assim especializada, tipo encanador, sabe? Tem gente que mexe, né? Não tem mais mexe. Não. Aí eu digo, olha, se você não fizer a sua parte, querido, como é que eu vou orar? Senhor, abençoe fulano, dê para ele um emprego de técnico em informática, abre uma porta a Jeová, ó Jeová, que chamastes Abraão, que não tem impossível, que a porta que abre ninguém fecha. Não é assim que funciona, meu irmão. Essa oração não funciona assim não. Ó Senhor, já que ele não tem nada, não quer nada, não pode nada, ó Senhor, faça com que ele ganhe na loteria. Também não é assim, meu irmão. Não é assim. Vá para a Babilônia, labute na Babilônia, faça roça na Babilônia, regue planta na Babilônia, vá negociar na Babilônia. E eu queria que ele fosse para a Babilônia também. Longe, porque não dá conta mais. Faça alguma coisa, meu querido, é a sua parte. Eu já expliquei aqui naquele sermão sobre ora et labora, a máxima dos cristãos do primeiro século, orar e trabalhar, que é ore como se tudo dependesse de você. Minha esperança está em Deus, Ele é o meu seguro, Ele é a minha fortaleza. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Esse é o lema. Se você fizer um e não fizer o outro, você orar. Oro, tudo depende de Deus. Aí você, Senhor, oh Pai. Aí depois de um jejum de 40 dias, Senhor, Pai, agora vai, Pai, faça para mim um curso EAD. E manda o certificado pelo correio. E depois abre já uma porta de trabalho. Eu só estou esperando, Pai. Aí tem um anjo lá. Pai, fuzila. Não, meu filho, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Tenha misericórdia. Não, pai, isso aí já deu o que tinha que dar. Deixa eu pegá-lo. Não, anjo. Segura a espada aí, anjo. Ele vai aprender. A outra parte, se você for fazer a sua parte, achando que a força está em você, senão eu sou o cara, eu vou fazer o curso, eu vou falar com não sei quem, eu vou, Deus quebra as suas pernas.
Preciso confiar em Deus, como se tudo dependesse dele, mas fazer a sua parte. Mas por fim, queridos, e esse é o nosso auge da nossa mensagem, por assim dizer, Jeremias convida aquele povo a compreender que a esperança principal é a esperança da salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação. O Messias viria. Na cabeça dos judeus estava tudo errado. Mas 70 anos depois, exatamente como profetizado por Jeremias, Deus colocou no coração do Dario, não o irmão Dário, Dario o Persa, e Dario manda ao povo dizer, olha, pode ir. E a nação de Israel tem o seu recomeço. Não foi fácil recomeçar. O povo não queria reconstruir o templo. Deus manda o profeta Ageu para dar uma saculejada. Manda o profeta Abacuque para dar uma saculejada no povo, para construir o templo. O povo estava desanimado. Não foi fácil, mas com muito esforço o povo reconstrói o templo, reconstrói a cidade, reconstrói os muros, tudo volta a ser mil e maravilhas. Deus reconstrói, Deus faz tudo, o povo começa a cantar, o povo começa a cultuar ao Senhor, o império as persa agora deixa o povo de Israel voltar, e aquele império persa é lindo, é maravilhoso, e o povo ora, e o povo agradece. Aí vem Alexandre. Senhor, meu pai, você quer terminar aí? Não termina não, meu irmão. Aí vem Alexandre, o chamado grande. E aí começa a invadir todo mundo conhecido. Poucos anos, ele invadiu todo mundo conhecido. Morreu cedo. E aí o seu reino foi dividido entre seus generais. Um desses generais vai ficar com aquela região do Egito e outro com a região da Síria, os Seleucidas. Vai surgir um homem chamado Antíoco IV Epifânio, líder, descendente deste reino, que foi a divisão de Alexandre, e ele tem um alvo: esmagar os judeus. Olha que alvo: destruir os judeus. Invade o templo, coloca uma estátua de Zeus, não é Deus, uma estátua de Zeus, o deus grego, porque Alexandre era grego, dali da região esqueci agora, mas ele era grego, da Macedônia. Coloca uma estátua de Zeus, pega um porco, que é um animal impuro, e sacrifica no altar do Senhor, persegue os judeus, mata judeus, pega sangue de judeus e joga no templo, uma carnificina. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aí Deus levanta agora a família dos Macabeus. Judas Macabeu e sua família surgem e se lança contra essa agressão, e começa Deus a trabalhar, e eles fazem aquilo que Deus mandou. Ora como se tudo dependesse de Deus, e fazem tudo como se tudo, e trabalham como se tudo dependesse deles, e Deus age, e de novo Jerusalém é liberta, Judá é liberta, e o povo começa a cantar, e o povo começa a louvar, e começa a fazer aquelas maravilhas. Ei, coisa boa, maravilha. Aí vem o Império Romano, aí vem César, de novo. Aí agora é um reino subjugado, mas aí o Império Romano já era mais inteligente, deixa o povo ali, diz, olha, fique ali, fique aí, você vai. Mas ali o povo foi, tendo uma certa liberdade, foi, e aí começaram a louvar, começaram a adorar. Aí no ano 70 depois de Cristo, após rebeliões acontecerem,
Tito destrói o templo mais uma vez. 2000 anos se passaram e esse templo ainda não foi reconstruído. E se for reconstruído, já é uma questão aí escatológica, apocalíptica. Mas os que esperam no Senhor receberão a salvação. Porque agora, meus queridos, não é a dinastia de Davi física, agora é Jesus de Nazaré. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Por isso que Paulo vai dizer que está convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa esperança está em Jesus, é Ele que nós temos agora a salvação plena, não a salvação dos problemas. Ele até nos livra dos problemas, mas a principal é a salvação da condenação eterna. Por isso, meus queridos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Por isso, queridos, ainda continuando, Paulo vai dizer, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Você tem esperança de vida eterna? Você tem esperança de que Deus lhe provê? Você tem esperança de que Deus cuida de você? Você não tem que ver, porque se você vê, já não é esperança. Pois esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Eu estou vendo você. Eu não espero você, eu estou vendo. Paulo está dizendo, mas se eu coloco esses princípios em minha vida, e eu começo a dedicar ao Senhor a minha vida, eu entendo que Ele é o meu cuidador, Ele é o meu provisionador, Ele é o meu salvador, ainda que falta, ainda que o cenário seja tão bom, mas eu vou esperar confiantemente no Senhor. Eu não estou vendo a salvação, eu não estou vendo o alívio do Senhor, eu não estou vendo o escape do Senhor, mas eu estou tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, porque eu espero no Senhor. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Por isso, queridos, quero concluir lembrando que esperança em tempos de lamentações, precisamos lembrar, ter esperança das boas lembranças, esperança nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã em nossas vidas, esperança de que o Senhor provê, confie no Senhor, esperança também na salvação do Senhor. E eu quero concluir rogando que fique de pé, vamos ficar de pé. E nós vamos ler todos juntos, Jeremias 29:11, que diz, porque sou eu, vamos lá, rapidão de novo, todos juntos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É preciso crer, você não vê, mas isso é para você, é para mim, é para todos nós, que o Espírito Santo nos dê essa graça de esperarmos isso, pacientemente, mas com confiança de que tudo que o Senhor profetizou, prometeu, Ele cumprirá para a glória do seu nome. Por isso louvemos a esse Deus, que não é um Deus como homem, como nós que mente, não é um Deus injusto, pelo contrário, é um Deus justo. Por isso nós louvamos ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Louvemos ao Senhor.